Estando ele ainda a falar, eis que surgiu uma multidão. E aquele que se chamava Judas, um dos 12, ia diante dela, e chegando-se a Jesus para o beijar. Jesus, porém, lhe disse: Judas, com um beijo traís o Filho do Homem? Quando os que estavam com ele viram o que ia suceder, disseram: Senhor, feriremos a espada? Então um deles feriu o servo do sumo sacerdote e cortou-lhe a orelha direita. Mas Jesus disse: Deixai-os, basta. E tocando-lhe a orelha, o curou. Então disse Jesus aos principais sacerdotes, oficiais do templo, anciões que tinham ido contra ele: Saístes como a um salteador com espadas e varapaus? Todos os dias estava eu convosco no templo, e não estendestes as mãos contra mim. Mas esta é a vossa hora e o poder das trevas. Pai, estamos diante da Tua santa palavra, Senhor, e eu peço, querido Espírito de Deus, flui, fala conosco, faz segundo o Teu querer, eu te peço, em o nome de Jesus. Amém. Se assente dando glória a Deus. Deus colocou uma palavra para que nós pudéssemos compartilhar. Como no culto de oração, eu gosto muito de orar e pedir uma direção. Qual a palavra que Deus quer falar conosco? Deus colocou uma palavra no meu coração a respeito de sonhos, projetos. Quem tem projetos aqui? Quem tem sonhos? Quem tem projeto que ficou para trás? Sonhos que ficaram para trás? Ou projetos que estão na gaveta e parece que não sai da gaveta de jeito nenhum? Levante sua mão. Diga para quem está do céu assim: Deus é bom. Quando eu olho esse texto, um texto em que Deus fala muito comigo. E quando eu recebi a revelação desse texto, muita coisa mudou na minha percepção daquilo que Jesus pode fazer. Quando eu olho para esse texto, eu vejo uma coisa interessante para começar a entender. A Bíblia está dizendo aqui que não tinha um soldado de Roma para prender Jesus nesse momento. Porque Jesus já tinha passado por mais de uma situação de soldados romanos tentarem prender Jesus, de irem para cima de Jesus para prendê-lo, mas quando chegavam até Jesus, Jesus estava envolvido em milagres, envolvido em palavras proféticas, onde ele ensinava a respeito do reino de Deus, e os soldados não ousavam lançar mão sobre Jesus, não ousavam prender Jesus. Então, diante dessa situação, o que acontece? A Bíblia fala aqui que os anciões do templo, os oficiais do templo, que são os sacerdotes, e o sumo sacerdote resolvem eles mesmos irem prender Jesus. Mas interessante é que a Bíblia fala que isso não é função do sacerdote. Isso não é função principalmente de um sumo sacerdote. Não é função dos anciões do templo prender alguém. Pelo contrário, a função deles é estar no templo adorando a Deus. É estar no templo fazendo os sacrifícios que a Bíblia ensina, o que a Torá ensina para que eles façam. O trabalho deles é permanecer no templo, mantendo a luz do candelabro aceso, mantendo o fogo aceso do altar, e essa era a função deles. E não sair da função para fazer outra coisa. E aí o Espírito de Deus começa a me mostrar algo tremendo a respeito de ser um sacerdote, do chamado sacerdotal. E o que tem a ver esse texto com a nossa vida? Quando se fala de um sacerdote, a Bíblia fala que um sacerdote ele é exposto num certo tempo. Da família sacerdotal, o sonho da família é que o filho se torne um sacerdote. Nem todos se tornavam sacerdote. O sacerdócio, em cada horário, 96 sacerdotes faziam parte do agrupamento. Então não eram todos que se cabiam dentro. E um sacerdote só ocupava o lugar de algum sacerdote que morria, ou que chegava aos seus 60 anos e se aposentava. O maior desejo da família, como posso dizer hoje, quantas famílias sonham que o seu filho seja um médico, seja um engenheiro, um advogado, um juiz?
Naquela época, o sonho da família era ter um filho sacerdote. E eles implantavam isso no começo da vida daquela criança. Porque quando nascia aquela criança, com 6 anos de idade, ele recebia um professor que ensinava a respeito da palavra de Deus a eles. Dos 6 anos até os 12 anos, aquela criança ela tinha que aprender a palavra de Deus e memorizar os primeiros 5 livros da Bíblia, chamado de Torá. Aos 12 anos de idade, aquela criança ia ser apresentada ao templo e ela seria sabatinada. Ela receberia no sábado de Páscoa uma sabatina dos sacerdotes e ela teria que responder sem errar. Porque se ela errasse, ela já estaria fora. Não daria sequência mais ao chamado. Mas se ela acertasse, ela poderia ser ou rabi ou sacerdote no templo. Rabi significa um mestre. Ele poderia chegar a ser mestre aos seus 30 anos de idade. Muitas pessoas não sabem por que até o sacerdote chegava diante de Jesus e falava, rabi, mestre. Sabe por quê? Porque aos 12 anos Jesus cumpriu a palavra de Deus. Ele foi levado ao templo para ser sabatinado. Mas a Bíblia diz que a sabatina de Jesus foi algo tremendo, porque ele começou a ser sabatinado no sábado, e quando terminou as festividades, os pais dele saíram voltando para casa. 2 dias depois perceberam que Jesus não estava no meio das crianças, e voltaram para o templo. E quando chegaram em Jerusalém, procuraram por Jesus e não o encontravam, e quando foram lá dentro do templo, estava Jesus ainda sendo sabatinado no meio dos sacerdotes. E os sacerdotes diziam, quem é que ensinou esse menino? Porque além de conhecer os 5 primeiros livros da Bíblia, ele conhece toda a Bíblia. Eles não sabiam que Jesus lá na frente se revelaria dizendo, no princípio era o verbo, a palavra. E a palavra se tornou carne, que era Jesus. Depois dos 12 anos de idade, aquela criança voltava para os afazeres da família. E quando se completava 25 anos de idade, ele era levado ao templo. Ele passava 5 anos sendo treinado na prática por um sacerdote. Ele encostava num sacerdote e aquele sacerdote ensinaria a ele durante 5 anos. Os melhores que mais se destacassem, aleluia, no último ano seriam servos do sumo sacerdote. Pare para pensar aqueles 5 anos como era a cabeça daqueles meninos. O sonho. Eu fiz Senai, eu me lembro da época de Senai. Alguém mais fez Senai aqui? Eu fiz Senai, meu irmão vai lembrar disso. Quando a gente saía para a hora do almoço no Senai, o assunto era só quando a gente ia para a fábrica e fazer o estágio, e pegar na máquina e fazer de verdade. O assunto era aquilo. Eu paro para pensar, a cabeça daqueles meninos era falar a respeito do que eles iam colocar em prática depois dos 30 anos de idade, no dia da sua unção. O sonho deles era aquilo, e não era só o sonho dos meninos, que eles viviam falando e projetando, mas era o sonho de toda uma família, porque a família dizia, agora o meu filho está no estágio, 5 anos estagiando, e depois desses 5 anos o sonho vai se cumprir. No dia da Páscoa eles serão ungidos, como diz a palavra do Senhor, e depois da unção eles serão aptos a treinar, a trabalhar para o Senhor, na obra de Deus, e a família seria cuidada pelo templo. Mas algo tremendo acontece, porque a Bíblia diz que o sumo sacerdote com os sacerdotes resolvem sair do seu chamado e ir prender Jesus no monte. E quando eles sobem para prender Jesus, eles fazem um chamado, nós vamos agora executar um trabalho. Aqueles meninos tinham que andar do lado do sacerdote. Pensa comigo, aqueles meninos todos se preparando e achando, o que nós vamos aprender hoje? O que nós vamos fazer hoje? E aí eles recebem uma ordem que eles tinham que subir para o monte. E eles vão todos curiosos, andando junto para fazer alguma coisa que eles não sabiam. Na verdade, estavam indo fazer uma coisa que não era para estar fazendo. E a Bíblia diz que um dos servos, um dos meninos que estava com o sumo sacerdote, chamado Malco, esse menino tinha se destacado, porque para estar com o sumo sacerdote, ele tinha sido um dos melhores meninos. Ele era o melhor da sua época, o melhor da sua turma. Por isso estava do lado do sumo sacerdote. Aquele menino, quando começa a andar e chega de frente com Jesus ao lado do sumo sacerdote, a Bíblia fala que Pedro saca-lhe a espada e corta-lhe a orelha direita. Cortar a orelha direita de uma pessoa comum até não é tão complicado.
Mas a Bíblia fala que o menino, aos 30 anos de idade, para poder ser sumo sacerdote, ele receberia uma unção de sangue, o sangue que era derramado no altar da Páscoa. E o sumo sacerdote, ele pegaria um pouco de sangue, e aquele pouco de sangue, ele separaria em duas partes. A primeira parte, ele aspergiria sobre todos que estavam ali, e ali dentro só estariam pessoas com vestes brancas, para receber os pingos do sangue. Aquele pingo de sangue recebido na veste, ele levaria para a sua cidade, onde ele morava, para mostrar para o povo que o derramamento de sangue do perdão chegou até aquele povo. Algo tremendo. Vou abrir um parênteses para contar algo histórico para você. Quem vai lá em Jerusalém, chega na esquina da entrada do Domo da Rocha, tem uma pedra chamada Pedra da Esquina. E embaixo está escrito o nome: Simão Cirineu esteve aqui, na entrada do templo. Por que Simão Cirineu estava ali? Simão Cirineu estava ali de branco, esperando abrir o templo, porque ele queria pegar os melhores lugares para poder receber o aspergir do sangue do perdão da Páscoa sobre as vestes brancas, para ele voltar para Cirene e apresentar as vestes com sangue diante do povo e dizer: aqui está. Mas para entrar lá de dentro, a veste tem que estar limpa, branca. E de repente Simão está esperando e passa uma cruz. E no meio daquela cruz passa um homem carregando uma cruz todo ensanguentado, e ele cai na frente de Simão. E quando ele cai na frente de Simão, o soldado fala para Simão: ajude ele, carregue a cruz. Aí você vai entender por que Simão enfrenta os soldados assim: eu não posso fazer isso. Eu não vou ajudar. Porque ele estava dizendo: se eu colocar essa cruz sobre a minha roupa, eu vou sujar a minha roupa, e eu não vou mais poder entrar para receber o sangue do perdão. Mas a Bíblia diz que o soldado desembainha a espada e ordena ele para que pegasse a cruz com Cristo. E quando Simão Cirineu pega a cruz e coloca sobre o ombro, sobre a sua roupa começa a sujar de sangue. Não era o sangue de um cordeiro que estava no altar, mas ele estava recebendo o sangue de Cristo sobre a sua vida. Ele não estava recebendo, deixa eu dizer uma coisa para abrir um parênteses na sua vida. Ei, quando Deus manda você fazer alguma coisa que não está planejado, faça, porque o que Ele tem para você é mais do que você espera. O que Ele tem para você é maior do que aquilo que você acha que Deus vai fazer. Fique tranquilo, Deus sempre está fazendo o melhor para você. Sempre está preparando o melhor. Simão nem sabia, né, pastor? Mas estava recebendo o sangue de Cristo, que tira o pecado do mundo. A outra porção de sangue, o sumo sacerdote descia, irmãos. E ele descia e chegava diante dos meninos que estavam todos aparelhados. Aqueles meninos, era o dia da formatura deles. E ele pegava o sangue, molhava a sua mão e ungia a orelha direita. Ungia o polegar direito da mão. E era a segunda vez que o sumo sacerdote se inclinava. A primeira era diante da arca. A segunda vez ele se inclinava diante de alguém que poderia tomar o lugar dele, ou ser o seu sucessor. Ele se inclinava diante do menino para ungir o polegar direito do pé do menino com sangue. Essa era a unção. A Bíblia diz que esses meninos não podiam ter nenhuma mancha, nenhuma cicatriz. Agora olhe a situação de Malco. Malco estava na véspera, porque estava para acontecer a Páscoa, 2 dias depois. Estava na véspera da Páscoa e a orelha direita dele é cortada. Segundo alguns estudos de medicina, diz que a adrenalina sobe quando um membro é decepado e alguns segundos demora para que a dor atinja a pessoa. Mas a dor de um sonho cortado é imediato. Quando Malco vê a orelha caindo, aleluia, ele vê todos os seus sonhos caindo, os seus projetos caindo. Porque sem a orelha direita, primeiro por cicatriz, segundo porque era a orelha da unção, a unção não poderia mais vir sobre ele. O que Pedro fez com ele foi cortar os seus sonhos. Deixa eu dizer uma coisa, o Espírito de Deus me trouxe aqui para trazer uma palavra profética sobre a tua vida. Os sonhos que foram tirados, os sonhos que foram roubados, os sonhos que foram deixados para trás, essa é a noite que Deus vai trazer de volta. É a noite de restauração de sonhos, restauração de projetos, porque Ele ainda é o mesmo que cura, que sara e que faz milagres sobre as nossas vidas. Aleluia. Aquele menino com sonhos jogados fora, de repente,
A expectativa deles era que no outro dia, pastor, o sumo sacerdote se inclinasse diante dele para ungir o dedo do pé. Mas de repente, se você ver o texto de Mateus, que é a referência, Jesus se inclina diante daquele menino. Alguém que era maior do que o sumo sacerdote. Toda vez que Jesus se inclina diante de alguém, ele faz um milagre, sabia disso? Digo para você, irmão, assim, toda vez que Jesus se inclina, algum milagre acontece. Vou te dar alguns exemplos. Primeiro exemplo, Jesus estava inclinado escrevendo na areia. E trouxeram para ele uma mulher adúltera. E chegaram, mestre, a palavra de Deus diz, Moisés escreveu, que se uma mulher fosse pega em adultério, teria que ser apedrejado. O que o Senhor diz? E a Bíblia diz que Jesus se levanta. Olha para todos eles assim, aquele que não tem pecado que atire a primeira pedra. E se agacha novamente. Quando Jesus se agacha, diz a Bíblia que aqueles homens jogaram as pedras fora e foram embora. E o milagre do perdão aconteceu na vida daquela mulher. Uma segunda vez Jesus se encontra com o cego de nascença e o cego quer ver. E Jesus se inclina por terra e faz um lodo com sua saliva. E se levanta e passa nos olhos do cego. Quando ele passa nos olhos do cego, diz assim, vai e lava no tanque de Siloé. E a Bíblia diz que o cego foi lá e lavou os olhos. E depois ele volta para Jesus e Jesus fala, está vendo? Ele diz assim, eu vejo homens como árvores. Deixa eu dizer algo para você entender o que significa ver homens como árvores no costume judaico. A Bíblia diz que Deus chama Israel de árvores. Espiritualmente, Deus olha para o homem como uma árvore. Por isso que a Bíblia fala que nós somos enxertados na videira, como árvore. Primeiro Jesus abriu a visão espiritual daquele moço. E ele diz, eu vejo homens como árvores. Jesus falou, isso, você já viu espiritualmente. Fez outro lodo, passou no olho e falou, lava de novo. E quando ele voltou, estava curado, vendo, restaurado para a glória do Senhor Jesus. Agora eu vejo Jesus se inclinando e pegando a orelha de Malco. E ele se levanta com a orelha de Malco na mão. E a Bíblia diz que Jesus vai ao lado direito de Malco com a orelha. E coloca a orelha no lugar. A orelha é restaurada. Ei, deixa eu dizer uma palavra profética na sua vida. Sonhos na mão de Deus são restaurados. Sonhos na mão de Deus são restaurados. Se prepare porque tem projeto que você nem lembrava mais e o Espírito de Deus vai trazer ao teu coração, porque aquilo que é projeto, aquilo que é sonho de Deus na sua vida, Deus está restaurando esta noite, vai trazer a existência até o que não existe, porque Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que você espera. Se prepare porque é noite profética sobre a tua vida, para Deus fazer mais sobre você, mais do que aquilo que você espera, porque o Senhor ainda é o mesmo, é poderoso. Ei, deixa eu te dizer uma coisa, Deus colocou em muitos corações aqui coisas que parecem impossíveis. Você olha para você e você fala assim, eu não sou capaz de realizar isso, eu não sou capaz de fazer isso. Deixa eu dizer uma coisa, Jesus está aqui para dizer, o que é impossível eu faço o que é possível, porque eu estou com você nesse projeto, eu estou com você nesse sonho, eu sou o mesmo ontem, hoje e serei eternamente Senhor da tua vida. Balance alguém que está do seu lado e diga assim, os seus sonhos vão acontecer. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia diz que a orelha foi colocada e se eu disser para você a respeito de uma orelha colocada hoje em dia, parece comum, porque você pode de repente encontrar alguém que sofre um acidente e um membro ser decepado e rapidamente ser conduzido ao hospital e as pessoas conseguem recolocar, restaurar. Uma orelha seria facilmente restaurada ao lugar pela medicina. Mas existe uma coisa que a medicina não consegue fazer. Aquele menino não podia ter cicatrizes. A restauração da orelha não poderia ser uma restauração com pontos. Não poderia ser uma restauração comum que deixaria cicatrizes. Deixa eu dizer uma coisa, quando Jesus disse assim, e pegou a orelha e o curou, está dizendo que as manchas, as marcas,
as feridas que ficaram na tua alma por conta desse sonho não ter sido realizado. Aleluia. O Espírito de Deus começa a trabalhar para tirar as marcas hoje. Porque sonho restaurado de Deus, sonho restaurado de Cristo, as marcas vão embora. Virá uma unção de perdão sobre a sua vida. Virá uma unção, aleluia, de liberação de perdão sobre a sua vida. Você vai viver algo novo. Quem tentou parar o teu sonho, quem tentou parar o teu sonho, fique tranquilo. O Senhor está cuidando. Libere hoje o perdão, porque vem coisas grandes de Deus sobre a sua vida. Para ver, aquele menino era para odiar Pedro. Aquele menino era para pular no pescoço de Pedro, porque tirou o sonho dele. Mas Jesus restaura o sonho, sabe para quê? Para que você esqueça os Pedros que passaram na sua vida e siga em frente para o alvo, porque é lá no alvo que o teu sonho vai se cumprir. É lá no alvo que Deus vai dar a tua vitória. Esqueça quem tentou te atrapalhar, deixa para trás, irmão. Segue rumo ao alvo, porque maior é o Senhor nos projetos de Deus na sua vida. Maior é o Senhor nos projetos que Ele tem para você. Grandes são os projetos do Senhor. Balance alguém e diga assim: os projetos de Deus são grandes. Aleluia. Incomode alguém e diz assim, para ele incomodando, diga assim: vai acontecer. Eu creio que vai acontecer. Eu creio que vai acontecer. Aleluia. E Jesus fala algo tremendo, porque nesse texto ele fala que aquele momento era o momento em que o poder das trevas se manifestava. Mas no versículo 51 ele usa uma palavra no plural dizendo assim: deixai-os, basta. Quando eu olho para essa palavra no plural sendo dita a uma pessoa, eu vejo Jesus lançando uma palavra no reino espiritual e dizendo que tudo que é espiritual, tudo que é negativo, tudo que pode tentar fechar portas na sua vida, hoje é noite de um basta. Hoje é noite da palavra profética. Porque entenda uma coisa, guarde isso na tua cabeça, no teu coração. Toda palavra que é pregada aqui, ela cria um ambiente profético sobre a sua vida. Olha que profético, quer ser pastor. É um ambiente profético sobre a sua vida. Fique em paz, irmã. É um ambiente profético de Deus sobre a sua vida. Domingo nós recebemos uma palavra profética e eu saí com ela como cobertura e já tivemos testemunho hoje aqui da palavra profética. Porque toda palavra que sai daqui, ela cria um ambiente profético. E eu vou dizer algo para você: a palavra profética de hoje, além da restauração de sonhos, tudo que tem tentado trancar a tua vida, hoje Jesus está dando um basta. Está deixando, deixai-os. Essa é a palavra profética. Deixai-os no reino espiritual. Deixai-os, basta. Ei, basta das coisas ruins que tem acontecido. Basta dessas coisas que tem tentado travar a tua vida. Basta desses problemas no meio da tua família. Basta das coisas que amarram a tua finança. Basta, em nome de Jesus, se prepare. Vem um tempo novo de cantar sobre a sua vida. Vem um tempo novo de Deus sobre a sua vida, porque Ele ainda é o mesmo Deus de ontem e de hoje, e será eternamente glorificado. Oh, Espírito Santo de Deus.